Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos mais uma vez aqui no canal Portugal Legal para lhes trazer informações a respeito da nacionalidade portuguesa, especificamente falando daquelas pessoas que nasceram em Portugal, filhos de estrangeiros e que, por uma razão ou outra, não têm a sua nacionalidade reconhecida. Então nós vamos verificar hoje mais duas situações que estão diretamente ligadas à possibilidade de você que nasceu em Portugal, é filho de estrangeiro, poder requerer a sua nacionalidade perante o Estado português. Mas antes, não se esqueçam, inscrevam-se em nosso canal, deem o like aos nossos vídeos e, muito importante, marquem o sininho no canal do YouTube. Desta forma, cada novo material, cada novo vídeo postado chegará automaticamente até vocês. Lembrando, estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e também no Twitter. No final do vídeo segue o nosso e-mail, contato@portugallegal.com.br. Muito bem, estamos então na página do Alto Comissariado para as Migrações e a pergunta que se faz é: sou imigrante e o meu filho nasceu em Portugal, pode adquirir a nacionalidade portuguesa? Pode e não pode. Então vejamos o que acontece com estas pessoas. Hoje nós vamos ver mais dois itens, portanto nós estamos falando hoje do item número 5, que diz exatamente isto: menores nascidos em Portugal e tenham concluído o primeiro ciclo do ensino básico, independentemente da situação documental dos pais, nacionalidade por naturalização. Que documentos são necessários, então, para requerer a nacionalidade, caso você se encaixe nesta situação? Requerimento dirigido ao Ministro da Justiça. Este é um requerimento, é um formulário padrão que tem nas conservatórias e que a pessoa consegue preencher isto e encaminhar isto ao Ministro da Justiça através de um procedimento que é realizado lá nas conservatórias. Documentos para a prova. Documento comprovativo de que o menor aqui concluiu o primeiro ciclo do ensino básico. Então você tem que ter esta prova. Este é um dos documentos mais importantes. Caso contrário, você não se encaixa no item 5, né, que nós estamos abordando e analisando hoje. Onde é que a gente consegue isto? Junto ao órgão responsável pelo ensino básico português, ou então, propriamente na escola, se é que você ainda tem contato, se essa escola ainda existe, na própria escola onde você se formou, não é? Onde concluiu esse primeiro ciclo. Documento comprovativo de que conhece suficientemente a língua portuguesa, exceto se o menor tiver menos de 1 ano de idade. Tratando-se de menor de 6 anos, a prova pode ser documental ou testemunhal, apresentando, no caso de prova testemunhal, declaração prestada por 2 testemunhas idôneas que, sob compromisso de honra, atestem que o menor fala e compreende a língua portuguesa de acordo com a respectiva idade. Portanto, aqui tem 2 situações. Né? Uma delas é o comprovativo de que conhece suficientemente a língua e, se ele for menor de 1 ano de idade, aí está dispensado. Tratando-se de menor de 6 anos, né, e ele tiver prova documental, aí também pode ser feito e, se for o caso, através do depoimento colhido em documento formalizado com compromisso de honra por 2 testemunhas. Outra situação que é necessária: se o menor tiver mais de 16 anos, certificados do registro criminal emitidos pelos serviços competentes do país de nacionalidade, bem como dos países onde tenha tido e tenha residência após os 16 anos, acompanhados de tradução, se escritos em língua estrangeira. Portanto, se você é brasileiro, reside no Brasil e se encaixa na situação acima dos 16 anos, você vai precisar do certificado do registro criminal emitido pelo Estado brasileiro, pela Polícia Federal Brasileira. E se você viveu fora do Brasil por um tempo, né, e também depois desses seus 16 anos, você vai ter que trazer um documento do país onde você morou. Por exemplo, viver na Inglaterra, então você tem que trazer um atestado, né, um certificado de registro criminal da Inglaterra. E neste caso ele tem que ser traduzido para o português
e, além disto, evidentemente, ele deve estar apostilado. Outro documento necessário é aquele emitido pelo CEF, né? Um comprovativo de que um dos progenitores, um dos pais, reside legalmente no território português há pelo menos 5 anos. Isso é um documento que você não precisa se preocupar de ir ao CEF, porque a própria conservatória, né, ela faz o acesso ao banco de dados do CEF e obtém este documento automaticamente. Existe aqui uma situação que, se o requerimento do interessado for aquele requerimento lá do início, que é encaminhado ao ministro da Justiça, for formulado de tal forma a pedir que ele dispense algum documento, né, destes que é necessário para constituir prova aqui e juntar no processo na conservatória, e o ministro conceder essa dispensa, perfeito. Evidentemente, né, que não existam sobre a verificação dos requisitos nenhuma dúvida. Caso contrário, ele vai negar e você vai ter que apresentar todos os documentos necessários. Sexto item. Maiores nascidos em Portugal e que aqui tenham permanecido nos últimos 10 anos imediatamente anteriores ao pedido, independentemente da situação de documentos. Portanto, se você reside em Portugal há 10 anos, vai entrar com o pedido dia 14 de dezembro. Então, 10 anos antes, né, você precisa comprovar residência em Portugal, indiferentemente da sua situação. Se você tem documentos ou se você ainda não tem todos os documentos, não importa. Neste caso, você pode requerer também, né, o seu pedido de nacionalidade. Também começa aqui pelo requerimento ao ministro da Justiça, né, vai necessitar de certidão de registro de nascimento, se possível de cópia integral e emitida por fotocópia. Portanto, você pode apresentar aquele documento, aquela folha, né, de inteiro teor da certidão de nascimento, apostilada se for o caso, e também cópia reprográfica, ou seja, a fotocópia do livro onde estão inseridos os dados do seu nascimento. Portanto, não basta só a certidão, vai precisar também desta cópia reprográfica que é obtida lá no cartório onde está o seu registro de nascimento. Todos os 2 documentos apostilados, por óbvio. Documento comprovativo de que conhece suficientemente a língua portuguesa. E aqui existem situações, né, como nós já vimos no item anterior, que podem ser inclusive através de um documento firmado por 2 testemunhas, mediante compromisso de honra. Certificados do registro criminal, exatamente a mesma coisa do item anterior. Portanto, do país de sua origem, e se viveu fora do país de sua origem, de sua nacionalidade, né, após ter completado seus 16 anos, também você necessita trazê-lo traduzido e apostilado. Documentos comprovativos de que nos últimos 10 anos anteriores, imediatamente ao seu pedido, você tenha residido em Portugal. Isso aqui também não se preocupe, porque a conservatória acessa o banco de dados do CEF e obtém esta informação diretamente. E também, como no caso anterior, como no item 5 que nós vimos, né, em casos especiais, se você fizer este pedido para que o ministro da Justiça dispense a apresentação de algum documento por ser óbvia a sua situação, não é? Isto pode ser concedido ou não. Isto vai depender de uma análise que o próprio ministro da Justiça vai dar sobre o seu processo. Muito bem. Visto isso, nós ultrapassamos então os 6 pontos em que um cidadão nascido em território português, filho de pais estrangeiros, pode ou não ser reconhecido como um nacional. Ou seja, você pode ter nascido aqui, porque na época seus pais residiam em Portugal, mas você não é reconhecido pelo Estado português como cidadão português. Portanto, você precisa fazer as provas necessárias, como nós vimos nestes 6 casos, dependendo em qual deles você se encaixa, para obter a sua nacionalidade portuguesa. Lembramos, estes assuntos que nós tratamos até agora, no vídeo 1 até 4, não tem absolutamente nada a ver com aquele cidadão que nasce lá no Brasil e é descendente de português. Neto, bisneto, né, filho, nada disto. Isto aqui é outra situação. Aqui nós estamos falando de quem nasce em Portugal. Portanto, peço que analisem bem a situação, prestem atenção para não haver engano, né, no que diz respeito a um eventual pedido de nacionalidade. Então,
Vamos falar agora um pouquinho sobre a questão que está relacionada àquelas notícias que estão sendo divulgadas aí nos grupos de WhatsApp, aqui no próprio Facebook e em outras mídias também, que dizem que vai haver a alteração da lei de nacionalidade. Muita cautela e muito cuidado. O que existe de fato são projetos apresentados por vários partidos políticos aqui de Portugal que já ingressaram com estes pedidos, já formalizaram estas propostas legislativas no Parlamento. Algumas já foram rejeitadas, outras ainda passarão por algumas análises, mas, notem, nada ainda está aprovado. Portanto, a lei de nacionalidade, da forma como nós a apresentamos aqui, os pré-requisitos para a obtenção de nacionalidade portuguesa até o dia de hoje, dia 13 de dezembro, são estes que nós apresentamos. Não existe nada aprovado ainda com relação à mudança. Os detalhes dos projetos, a discussão que já gerou na Assembleia da República e as probabilidades, né, de passar ou não, serão então objeto do nosso próximo vídeo, que é o 5º vídeo, e que desta forma encerra esta fase de discussão e esta fase de análise de um pedido de nacionalidade por alguém que é nascido em Portugal. Agradecemos a atenção de todos. Lembramos mais uma vez, se tem dúvidas a respeito destes assuntos, entre em contato conosco. Nosso e-mail segue no final deste vídeo. Nós também estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, né, no Twitter, e os senhores podem entrar em contato conosco através de todas estas mídias para tirar as suas dúvidas e para conversarmos a respeito dos temas relacionados à imigração para Portugal. De toda forma, desejamos a todos muito sucesso, muito boa sorte e até a próxima.